todos! A participação das mulheres na construção do pensamento científico é tão antiga quanto o princípio da ciência. Eis aqui alguns exemplos. Merité Ptah, a primeira médica registrada no mundo, 2700 a.C., no Antigo Egito. A Glaunice, a primeira mulher astrônoma, século 12 a 9 a.C., na Grécia. Taput Belat Kalin, a primeira química, a 1200 a.C., na Babilônia. Hildegarda de Bingen, monja beneditina, naturalista, 1098-1179, na Alemanha. Maria Gaetana Agnese, a primeira a escrever um manual de matemática em Milão, na Itália, em 1748. Émile du Châtelet, amiga de Voltaire, física e matemática, 1730, em Paris, França. Historiadores interessados em estudos sobre gênero e ciência trouxeram à tona as contribuições e realizações científicas femininas, as barreiras por elas enfrentadas e as estratégias implementadas para que seus trabalhos fossem revisados e publicados em grandes periódicos científicos. Durante a Idade Média, os conventos foram um importante lugar de educação para as mulheres e algumas dessas instituições forneceram oportunidades para que as mulheres mais tarde contribuíssem para a pesquisa acadêmica. Enquanto o século XI viu o surgimento das primeiras universidades, as mulheres foram, na maior parte, excluídas da educação universitária. Por outro lado, e apesar da imposição de papéis de gênero no século XVIII, as mulheres protagonizaram grandes avanços na ciência. No final do século XIX, a ascensão das mulheres às faculdades proporcionou empregos para mulheres cientistas e oportunidades de educação. Como já exemplifiquei, ao longo da história, o papel da mulher na ciência foi expressivo e suas contribuições científicas se manifestaram nas mais diversas áreas do conhecimento. A nossa convidada de hoje, Andréia Simone Stucchi de Camargo, possui bacharelado em Química e mestrado com ênfase em Química Inorgânica pela Unesp e doutorado em Ciências Física Aplicada pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora associada no Instituto de Física de São Carlos, é assessora do CNPq, IFAPESP, Fundect e CAPES e revisora de vários periódicos indexados. Em 2007, foi contemplada com o Prêmio L'Oréal for Women in Science Brasil e nomeada membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências de 2008 a 2013. De 2016 a 2018, integrou o grupo de trabalho sobre questões de gênero ligado à Sociedade Brasileira de Física. Muito obrigada, professora Andréia, pela gentileza de aceitar estar aqui conosco hoje. Sinta-se à vontade. Obrigada, Zilda. É um prazer para mim. Então, muita coisa mudou para as mulheres na ciência. O que, especificamente? Olha, eu acho que, como você bem colocou aí, né, a partir do século XIX e até nos dias de hoje, a participação da mulher, não só na ciência, mas no mercado de trabalho em si, vem aumentando cada vez mais. Então, ainda nós estamos muito longe de ter uma situação ideal em que a participação seja igualitária de homens e mulheres na ciência, mas isso vem mudando, né? Nós estamos avançando para esse cenário que é desejável, então eu vejo com bons olhos o nosso futuro. Afinal, o que faz uma cientista? Uma cientista, assim como um cientista, são movidos pela curiosidade, né? Então, o que essas pessoas buscam é compreender o mundo de uma maneira menos mística, vamos dizer assim, e também menos dogmática, né? Nós procuramos evidências concretas através de teste de hipóteses, né, e olhando para diferentes alternativas no sentido de tentar compreender o mundo em que vivemos. Mas, além da pesquisa científica, nós que trabalhamos na universidade, porque ciência também pode ser feita fora da universidade, né? Nos institutos de pesquisa, nas indústrias também, né?
Mas na academia, em particular, nós também temos a função importantíssima de educar pessoas. Então, educar jovens na ciência e também, é claro, participar da administração da nossa universidade. Perfeito. As memórias de infância lhe trazem algo assim que você vive nos dias de hoje? Por exemplo, você sempre sonhou em ser cientista desde criança? Eu acho que sim, Zilda. Quando eu era criança, eu me interessava muito pelas plantas, pelos insetos. Eu sempre fui muito de experimentar, né? De fazer experimentos e desenhar experimentos. E eu também sempre me destaquei no estudo das ciências naturais, da química, da física, da matemática. Então eu acho que isso realmente vem da infância, sim. Quando eu era pequena, eu gostava também de dar aula. Eu gostava de ser professora e como eu sou filha única, eu nem tenho muita memória disso, mas a minha avó contava que, sendo filha única, eu brincava sozinha, então eu fazia vários papéis. Eu fazia o papel da professora, do aluno e da diretora, e eu mudava as vozes à medida em que eu precisava interpretar diferentes personagens. Já é uma característica da mulher, né? Você se multiplicar. Pois é, versátil. Versátil. Como foi chegar até aqui? Como evoluiu a sua carreira? Existe mesmo essa luta de se destacar junto aos cientistas homens dentro dos laboratórios, nas universidades? Porque nós sabemos que o número de mulheres cientistas é bastante inferior ao de homens. Por quê? Como você bem colocou no início, na apresentação, eu trabalho numa área bem interdisciplinar, que é a área de materiais ópticos. E eu, na verdade, sou formada em Química e acabei fazendo carreira na Física, né? Justamente porque o nosso instituto aqui é extremamente interdisciplinar, é um ambiente que propicia e acomoda bem a pesquisa na área de materiais, como é o meu caso. Então, quanto à trajetória em si, para mim, há ganhos e perdas, eu diria, né? Sim. Então, por um lado, eu ganhei muito saindo da Química, vindo para a Física, aprendendo uma outra visão, uma outra maneira de fazer ciência, né? É um pouco diferente. E por outro lado, também eu enfrentei muitas dificuldades, mas que ao longo do tempo eu fui superando, né? Quanto ao reconhecimento, eu sinceramente não acho que isso deva ser o nosso objetivo principal, né? Mesmo porque o reconhecimento é escasso, né? Sim. A nossa trajetória é bastante árdua, quem faz ciência precisa se dedicar muito, né? Então, o reconhecimento não deve ser o objetivo, né? A gente não deve fazer ciência esperando prêmios ou reconhecimento, mas a gente deve fazer ciência por prazer, por responsabilidade e por preocupação com a educação e o progresso da humanidade. Mas ainda hoje é difícil esse convívio entre homens e mulheres, essa disputa existe mesmo dentro dos laboratórios. Especialmente nas áreas das ciências que nós chamamos de duras, né? As ciências exatas, as engenharias, a química, a física, a participação das mulheres é bastante reduzida em comparação com a dos homens, né? Então, justamente nisso que a gente trabalha para poder mudar esse cenário. Não existe porquê a gente ter essa disparidade. Existe, né, algum preconceito, mesmo porque os homens não estão tão acostumados com a maior presença das mulheres, mas isso, como eu disse, vem mudando muito, né? A conscientização de que a gente precisa dessa massa de pensamento feminino, ela tem crescido cada vez mais. Sim. Com a necessidade de conciliar a vida profissional com as responsabilidades da família, da casa, na vida de uma cientista, isso se torna mais difícil, né, devido às longas jornadas nos laboratórios. Isso causa conflito, algum atrito em casa, cobrança dos filhos, da família? Pois é, essa é justamente uma das razões que acabam afugentando um pouco as mulheres dos laboratórios, da ciência, dos laboratórios, né? E tudo mais, porque realmente a nossa jornada é pesada, né? Então, você acumula funções, né? Então, você tem que cuidar da pesquisa, dos alunos, dos orientados, né? E de tudo mais. E aí chega em casa e tem que se preocupar se tem jantar, o que você vai fazer, mas também tem aquele relatório para terminar, porque ia dar até hoje à noite. Então, primeiro eu dou o jantar, coloco as crianças na cama e depois trabalho até
2 horas da manhã, isso é comum. Isso é comum, né? No meu cotidiano e também das minhas colegas, né? Sim. Então, a rotina, não vou dizer para você que é tranquila, porque realmente é árdua, mas compensa, né? Porque eu realmente faço o que eu gosto. O que você gosta. E quando você faz o que gosta, não é trabalho, não é esforço, né? Isso vem naturalmente. Então, sim, claro. Às vezes a gente tem que lidar com uma criança doente, né? E você tem que desmarcar os compromissos. E é por isso que é importante você ter um companheiro, ter uma apoio, estrutura, né? de apoio, sim, né? Para que você consiga gerenciar tudo isso. Então, praticamente essa é a vida da cientista fora dos laboratórios. Sem dúvida. Uma coisa que é um pouco difícil é que eu, por exemplo, tenho viajado bastante, né, nessa altura da carreira, e isso é uma coisa que às vezes é um pouco difícil ficar longe dos filhos, né? Eles sentem isso, especialmente quando são menores, os meus são grandinhos já. Mas você perguntou se existia conflitos familiares por conta disso, né? Eu tenho a grande sorte de ser casado com um cientista também. Isso já então ele compreende perfeitamente, né? as minhas necessidades e nós dividimos as tarefas 50-50, né? Então, sabendo de todas essas dificuldades, né, encontradas principalmente pelas mulheres, né, que tem essa tripla função, dupla função, o que te motiva a ser uma cientista reconhecida por suas pesquisas, por seu trabalho? Alguma vez pensou em desistir? Desistir jamais, né? O que me motiva, como eu coloquei anteriormente, é a curiosidade. Eu realmente faço ciência pelo prazer e porque eu também acho que tenho uma responsabilidade social. Eu sempre estudei em escola pública, sempre tive acesso à educação e eu quero dar de volta essa oportunidade a outras pessoas. O que mais me motiva é participar da formação de novos profissionais, é transformar vidas, né? É dar oportunidades às pessoas. Esse é o verdadeiro reconhecimento. Sem dúvida alguma. Quanto ao reconhecimento, eu já disse para você, não é o meu objetivo principal. E se me destaco entre os meus colegas, não sei. Mas também eu cheguei a um ponto em que eu finalmente compreendo que não faz o menor sentido comparar a minha trajetória com a de colegas homens, por exemplo, porque eu, sem dúvida alguma, tenho muito mais atributos, muito mais responsabilidades que a maioria dos meus colegas homens, né? Sim, com certeza. E qual é a influência da ciência na sociedade? Quais são os impactos desse pensamento científico na nossa cultura, na cultura brasileira? Bom, o desenvolvimento da ciência está intimamente ligado ao progresso da humanidade, né? Sem ciência nós não estaríamos onde estamos e nem chegaremos a um futuro melhor. A ciência e o estudo da ciência combate a tentativa de ignorância em massa, né? O emburrecimento que algumas pessoas tentam impor à sociedade. Então, naturalmente, o impacto da ciência é enorme nas áreas da saúde, na compreensão do universo, do cérebro humano, dos avanços na área de alimentação, por exemplo, né? Enfim. Então, a ciência está intimamente relacionada ao progresso da nossa humanidade e, mais do que isso, é a ciência que vai garantir a nossa sobrevivência nesse planeta, né? Sem ciência e educação, nós não teremos condições, nós não seremos equipados a lidar com os desafios que nós vamos enfrentar, né? Inclusive na área da natureza, da escassez de alimentos, de água potável, né? Sim. Porque o nosso mundo está crescendo desgovernadamente, então só a ciência pode nos salvar. No seu ponto de vista, onde estão os maiores desafios da ciência para o futuro? Eu acredito que nas áreas de saúde, não só do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista emocional, né? Sim. Porque todo o avanço tecnológico também gerou impactos muito grandes na saúde emocional e intelectual das pessoas. Então eu acho que um dos desafios da ciência vai ser lidar com questões humanas que nos permitam
coexistir com toda a tecnologia e todo o conhecimento que nós adquirimos, né? Um outro desafio, sem dúvida, é na área de alimentação. Eu acredito muito nisso, né? Como eu já mencionei, cada vez mais nós vamos ter que ter engenharia de alimentos e engenharia de agricultura, né? Para que nós consigamos alimentar o mundo. De uma forma saudável, sem tantos agrotóxicos, sem dúvida, sem tantas, né? Tecnologia avançada mesmo, né? Baseada nos tempos atuais, qual a força motriz que move da ciência brasileira? Qual é essa força baseada nos tempos atuais? Falar de ciência brasileira nesse momento, Zilda, é quase que um martírio, né? Nós estamos passando por uma fase muito difícil. Isso, infelizmente, é uma característica do nosso Brasil, que às vezes a gente dá avanços, dá passos largos no avanço da ciência, com bons investimentos, programas realmente efetivos, né? E aí, de repente, a gente dá 2 passos para trás por conta das políticas, das crises que nós enfrentamos econômicas, né? Então, nesse momento, realmente é um pouco desmotivador falar sobre a ciência, mas nós não devemos desistir jamais, como eu já coloquei. Eu acho que nós devemos continuar investindo na educação, não só a educação científica, mas a educação de base que permita aos nossos jovens chegarem até aqui. Nós precisamos criar competência nacional, ainda que não sejamos competitivos em áreas muito tecnológicas, como, por exemplo, a minha área, que é de materiais ópticos e luminescentes. É claro que no Brasil tem muita pesquisa boa sendo feita, mas ainda não somos os maiores produtores de ciências nessas áreas, né? Ainda assim, nós temos que criar competência nacional e é por isso que é importante investir na juventude. Com certeza. Agora, qual é a mulher que existe na pessoa que pesquisa, que questiona, na cientista? Andréia. Existem muitas mulheres. Eu me interesso por muitas coisas. Eu sou uma pessoa inquieta, na verdade. Eu gosto muito de cozinhar, né? Que maravilha! Eu gosto muito eu aprecio muito vinhos. Eu tomo bastante vinho, gosto de degustar. Eu gosto de ler. A música é extremamente presente na minha vida, né? Eu sou movida à música. E, claro, eu gosto muito da vida em família, me divirto muito junto aos meus filhos, ao meu marido, né? E, enfim, eu faço as coisas normais que qualquer mulher gosta de fazer. Então, um filme, uma música ou um livro? Um filme, uma música, um livro. Eu tenho um exemplo para todos. Eu gosto muito de cinema também, embora eu não tenha mencionado, eu gosto dos filmes do Pedro Almodóvar, do Quentin Tarantino, né? E eu gosto muito de filme de Velho Oeste, embora isso não seja muito comum, mas eu gosto bastante de Velho Oeste. Uma música, Love of My Life, do Queen. Essa é a minha música predileta, acho. E quanto aos livros, embora eu tenha muito menos tempo para ler do que eu gostaria, né, outras coisas que não sejam textos científicos, tem 2 livros que me marcaram bastante. Um deles é Médico de Homens e de Almas, que conta a história de São Lucas, daí vem o nome do meu segundo filho, de 9 anos. É um livro que me tocou profundamente, né? Porque esse livro ele dá um exemplo de perseverança, de confiança, mesmo naquilo que você não pode tocar e não pode ver, né? A história de São Lucas realmente é muito linda. E um outro livro que me impactou é O Amor nos Tempos de Cólera, né? Porque esse livro dá um exemplo de resiliência, né? É um amor assim, também de perseverança, né? Que enfrentou muitas dificuldades, mas que perdurou por muito tempo. Então, são esses livros que eu recomendaria. Que maravilha! Agora, Andréia, o que você gostaria de dizer para as meninas, jovens mulheres, que aspiram uma carreira científica?
Ótimo que você tenha tocado nesse ponto, Zilda, porque é um assunto que me interessa bastante, né? Eu tive essa experiência trabalhando junto ao grupo de gênero da SBF, e isso é uma constante. Eu procuro sempre participar ativamente, eu dou muita palestra para promoção de gênero, né? Isso, em particular para motivação da participação das meninas e jovens mulheres nas ciências exatas. E eu gostaria de dizer o seguinte, que como a gente já tem visto aí muito, né, que se diz, lugar de mulher é onde quer que ela queira estar, né? E a ciência é um desses lugares. A universidade e todos os lugares que fazem ciência também são para as mulheres. Então, o que eu gostaria de dizer para as jovens meninas e mulheres é que, embora elas vão encontrar dificuldades, como eu disse, a nossa rotina é árdua, né? Os sonhos são a coisa mais preciosa que nós temos e nós devemos correr atrás deles, né? E você precisa criar condições para correr atrás dos seus sonhos. Então, a minha recomendação é para as meninas e jovens mulheres se cercarem de pessoas que as apoiem, né? Que possam ajudá-las, não pessoas que a desmotivem, que puxem-nas para baixo, né? Sim. Então, maridos, namorados, familiares, amigos, pessoas que estejam ali para apoiar, né, e ajudar a mulher a conquistar os seus sonhos. Esse é a minha mensagem. E uma outra coisa que eu acho muito importante dizer é jamais se apegar às demonstrações de preconceito, de ignorância, né? O mundo precisa ser educado para aceitar as mulheres nesses vários níveis. E cabe a nós também nos colocar, né? Não de uma maneira impositória, mas de uma maneira que a gente eduque o mundo para maior participação feminina nas várias áreas, inclusive nas ciências. Muito obrigada, Andréia, pela gentileza de estar aqui. Obrigada e nos dizer tantas coisas que todas as mulheres precisam nos dias de hoje. Nosso programa Feminino de A a Z está chegando ao final e eu gostaria de fazer uma citação de Simone de Beauvoir: que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Até o próximo programa.